O objetivo desse vídeo é analisar o experimento trabalhado em laboratório para verificação da transmissão sem distorção. Recordando da teoria, nós vimos que se a resposta em frequência do canal, lembrando que a resposta em frequência ela contém a magnitude da resposta em frequência e a fase da resposta em frequência. Então nós vimos que se a magnitude da resposta em frequência for constante para todas as componentes de frequência do sinal de entrada e, ao mesmo tempo, a fase da resposta em frequência for linear para todas as componentes de frequência do sinal de entrada, não haverá distorção. No experimento, o sinal de entrada ele é composto apenas por dois tons. Está aqui o sinal. S de T é seno de 100 πt mais seno de 200 πt, ou seja, um tom de 50 Hz mais um tom de 100 Hz. O sinal resultante é esse sinal em vermelho, e esse sinal em vermelho está sendo aplicado ao filtro cuja resposta ao impulso é H de T. A saída desse filtro é a forma de onda em azul, atrasada em relação à entrada, o que é um comportamento normal de qualquer sistema linear, ou seja, a saída ela não aparece instantaneamente após a aplicação da entrada. Há um atraso que nessa simulação dá para perceber que está por volta de 0,05 segundos. Ok? Bom, comparar esses dois sinais visualmente não é muito simples. Então, o que a gente faz aqui nesse gráfico de baixo? A gente plota novamente o sinal de saída do filtro em azul e em vermelho o sinal de entrada do filtro atrasado de 0,05 segundos por esse bloco de atraso aqui. Ou seja, o objetivo desse bloco é alinhar a saída do filtro com a entrada, de tal forma que a gente possa visualizar ambos ao mesmo tempo. Dá para perceber por esse gráfico que após um determinado instante, podemos dizer após 0,1 segundos aqui, os sinais vermelho e azul estão praticamente um sobre o outro, ou seja, isso nos leva à conclusão de que o filtro não está produzindo distorção. Esse intervalo inicial aqui, até 0,1 segundos, é um intervalo transitório que não deve ser levado em conta para a verificação da transmissão sem distorção. Bom, a verificação da proximidade do sinal de saída com relação ao sinal de entrada fica mais precisa por meio desse bloco, que calcula o erro quadrático médio entre o sinal S1, que é a saída do filtro, e o sinal S2, que é a entrada do filtro atrasada. Ou seja, esse erro quadrático médio está sendo calculado entre essas duas formas de onda mostradas nesse gráfico. Nesse exemplo, o erro quadrático médio é de 9,6 vezes 10 a menos 6, é um valor bastante pequeno, o que corresponde de fato a essa grande similaridade entre as formas de onda de entrada e saída do filtro. Aqui, nesse bloquinho, eu programo qual é o instante inicial de análise do erro quadrático médio. Aqui eu programei para 0,1 segundos, que foi aquele instante que nós observamos, que a partir do qual os sinais ficam realmente bastante similares. Se eu colocar um instante inicial de 0 segundos, ou seja, eu vou analisar agora esses dois sinais desde o instante zero e executar a simulação, vejam que o erro quadrático médio subiu, porque ele está contabilizando a diferença entre os sinais nesse intervalo transitório que eu disse que a gente não pode levar em conta. Vamos voltar lá para 0,1. Tá aí os 9,6 vezes 10 a menos 6. Bom, então, podemos
podemos dizer que não está havendo distorção, ou pelo menos não está havendo distorção significativa, e vamos comprovar por que essa distorção não está ocorrendo. Clicando com o botão direito do mouse, sobre o filtro, a gente tem aqui a opção View Response, ou seja, aqui nós podemos ver a resposta ao impulso do filtro, que é essa que está sendo mostrada aqui em azul, e eu posso ver a resposta em frequência, em termos de magnitude, marcando aqui a opção Gain, e em termos de fase, marcando aqui a opção Phase. Aproveitando esse gráfico da resposta de fase, a gente percebe que ela é linear até um pouco acima de 100 Hz, o que significa que os tons de 50 e 100 Hz estão na região linear da resposta de fase do filtro. Então, por conta da resposta de fase, a gente já pode afirmar que não está havendo distorção. Em termos de ganho, a gente percebe que até um pouco acima de 100 Hz, o ganho do filtro, ou seja, a magnitude da resposta em frequência, não é constante. Numa primeira análise, isso nos levaria a dizer que o filtro, então, vai produzir distorção. Só que nós não podemos esquecer o seguinte: o sinal de entrada ele não contém componentes de frequência de 0 a 100 Hz, por exemplo. Ele contém apenas duas componentes de frequência, uma em 50 e uma em 100. Então, o que eu tenho que verificar é se o ganho do canal é o mesmo para essas duas componentes de frequência apenas. Então, se eu olhar aqui por volta de 50 Hz, eu tenho um ganho aproximadamente unitário, e por volta de 100 Hz, um ganho aproximadamente unitário também. Isso nos leva a crer que, de fato, esse canal não vai produzir distorção, porque os dois tons foram afetados com a mesma magnitude e com uma resposta de fase linear. E o que significa essa resposta de fase linear? Significa que o atraso de propagação do filtro para os dois sinais é o mesmo. Ou seja, aqui dá para perceber que o atraso está por volta de 0,05 segundos. Nós vamos comprovar esse atraso daqui a pouco. Então, o que tem que acontecer é que esse filtro precisa produzir o atraso de 0,05 segundos, tanto para a componente de 50 Hz, quanto para a componente de 100 Hz. Se o sinal transmitido tivesse um espectro contínuo, e não um espectro discreto como esse sinal, o que eu teria que ter seria um ganho constante, como nessa figura, um ganho constante para todas as componentes de frequência do sinal e uma fase linear para todas as componentes de frequência do sinal. Bom, vamos então calcular o atraso do filtro para as componentes de frequência de 50 e 100 Hz. Então, podemos calcular apenas uma, o cálculo para a outra é similar. Então, o que a gente sabe? Vamos colocar um bloquinho de comentário aqui em algum lugar, para a gente fazer algumas anotações. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que θ de f é menos 2πf vezes tal. Vou apresentar o θ por Q aqui. Eu não tenho a letra grega aqui no texto. θ de f é igual a menos 2 vezes π vezes f vezes tal. Eu vou representar por d de delay. Ok? Ou seja, daqui a gente retira que o atraso, o delay, é dado por menos θ de f dividido por 2πf.
correto? Então nós precisamos conhecer a fase da resposta em frequência para o tom de 50 Hz e simplesmente substituir o valor aqui. Então vamos lá no filtro, View Response, Phase, e vamos medir aproximadamente aqui em 50 Hz. Aproximadamente 890 graus é o valor da resposta de fase para 50 Hz. Ok? 890 graus. Então, o que a gente tem que fazer aqui? D é igual a menos, só um detalhe, o valor aqui é negativo, não sei se eu falei, menos 890 graus. Então, menos com menos do valor da fase, da positivo, 890 graus, eu tenho que converter para radianos. 890, podemos fazer a seguinte, podemos dividir por 180 e multiplicar por π, ou seja, dessa forma eu estou convertendo 890 graus em radianos. E isso tudo eu divido por 2 vezes π vezes a frequência, que é 50. Ok? Fazendo as contas, então 890 dividido por 180 vezes π isso dividido por 2 vezes π vezes 50. Está lá um atraso 0,049, ou seja, aproximadamente 0,05 segundos, que é de fato o atraso que nós medimos aqui visualmente no gráfico. O mesmo procedimento eu posso utilizar para calcular o atraso para o tom de 100 Hz. Então, para o tom de 100 Hz, o procedimento é similar e deverá levar também ao atraso de 0,05 segundos. Façam este cálculo como exercício. Ok? Bom, basicamente é isso que eu queria mostrar sobre a transmissão sem distorção, só para aproveitar os segundos finais. Vamos lembrar que dificilmente eu tenho um sinal na prática com espectro com potência nula além das frequências de interesse. Isso é mostrado nessa figura. Então, essa parcela, essa porção do espectro está numa região de magnitude não constante de fase não linear, ou seja, vai ser distorcida, mas essa distorção vai ser desprezível se essa parcela